eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Um bom, perfeito e agradável dia, família. Quero dar meu testemunho de livramento da morte. Eu vou ler aqui que eu gravei, amém? Escrevi. Antes eu quero desejar 7 vezes mais sobre você tudo o que desejou para mim. Sou o Diácono Ronaldo, estou na Igreja Central, na rua Rodolfo Miranda 136. Venha nos visitar. Vamos ao meu testemunho de livramento da morte. Estou há 33 anos ficando doente e vivendo a cura pela fé, através do sacrifício de Jesus na cruz. Toda vez que fiquei doente, o Criador tem me curado. E o incrível é que foram curas imediatas. Mas desta vez, o Criador achou por bem não me curar de imediato. Antes permitiu que eu fosse hospitalizado. Fui à igreja no domingo de manhã e à noite comecei a evacuar sangue pelas fezes por 2 vezes. E na terceira vez comecei também a vomitar sangue. E o que me chamou a atenção foi que o sangue era de uma cor negra, muito escura mesmo. Meus familiares me encontraram deitado no chão do banheiro e chamaram a ambulância, haja visto que eu não conseguia me manter de pé devido a muita perda de sangue. Mesmo nessa situação senti o consolo do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo do Criador ao meu lado, eu senti a paz. Um dos enfermeiros, ao tentar me colocar na maca, deslocou a coluna e precisou da ajuda dos meus familiares para me colocar na maca. Enfim, fui levado para a UPA e em seguida para o Hospital São Luís Gonzaga. Confesso que no início me senti um tanto desconfortável. Creio que foi devido à quantidade de enfermos que davam entrada no momento. E quem me recepcionou transmitia uma sensação de estresse. Enfim, fiquei lá por algumas horas aguardando. Minha esposa e minha mãe ficaram do lado de fora e depois permitiram a entrada de minha esposa por alguns instantes. Fui então levado para o leito, após fazer uma endoscopia para saberem qual seria a razão do evacuar e vomitar sangue tão escuro. Até este momento não compreendia qual seria o propósito do Criador de não ter me curado e me levado até aquele deserto, aquele ambiente de enfermos. Mas no dia seguinte, então, começou a ser-me revelado o real motivo. Evangelizei os pacientes que estavam comigo no leito e o Antônio queria montar o seu próprio negócio e após conversarmos muito sobre a palavra do Criador, o Criador preparou situações para que ele entendesse que chegou o momento de começar seu negócio próprio. Assim foi. O Robson, outro paciente, tentou se suicidar por 2 vezes e aquela seria a terceira vez. E após conversarmos muito sobre a palavra do Criador, o Criador preparou situações para que fosse expulso um espírito de morte da vida dele. O paciente Antônio viu claramente o espírito de morte saindo da vida do Robson e o Robson aceitou a Jesus naquele dia. Contei com a ajuda em oração das enfermeiras Márcia e Rosângela, que entraram nesta guerra comigo. Por fim, para encerrar, senão acabaria escrevendo um livro com apenas 7 dias de internação, na manhã seguinte, ao sair até a porta, estava um paciente sentado desenhando em algumas folhas e o Espírito Santo me falou para dizer a ele o quê? Falou assim: para cada manhã há um milagre do Criador e andando com Jesus, não há perda, só abrimos espaços para o novo do Criador, se tirarmos o velho. É um trecho do louvor da Igreja Renascer. Entrei para o quarto e fui pedir confirmação em oração. Ao retornar para a porta, ele me chamou, pediu que eu sentasse ao seu lado e cochichou em voz baixa. Faz um favor para mim? Percebi que você vai receber alta primeiro que eu quando você sair. Então compra para mim um maço de cigarro para mim e te dou um dinheiro, porque eu estou com muita vontade de fumar. Se fosse antes de conhecer o Espírito Santo do Criador, eu teria feito. Mas depois eu fiquei... desculpa.
Se fosse antes de conhecer o Espírito Santo do Criador, eu teria feito, mas depois que fiquei viciado em andar com o Criador, aquela sugestão se tornou uma oportunidade para apresentar para ele algo mais viciante que as coisas oferecidas pelo mundo. Algo que, além de viciante, faz a gente querer provar 24 horas do dia e nos dá mais saúde física, saúde mental, saúde sentimental e ativa nosso propósito de vida no Criador. Ministrei então sobre o propósito do Criador na vida dele, com base na Bíblia. Ele então abriu seu coração confessando que era pastor, mas se afastou devido a uma forjada arma contra ele, em que ele caiu sem hesitar e depois disse que se excluiu de permanecer na presença do Criador. Ministrei então sobre a situação na vida dele com base na Bíblia. Ele compreendeu que se afastar do Criador não seria a melhor opção. Em concordância, pedi que ele fizesse a oração para finalizarmos. Ao fazer a oração, o Espírito Santo invadiu o coração dele, que não parava de chorar, e mal conseguia terminar a oração. Terminando a oração, eu então orei para derramar ânimo nele, para que voltasse para os caminhos do Senhor. Deixei os meus dados e o da igreja. Quando estava assinando os papéis de alta, mais uma vez o Espírito Santo do Criador me pediu que orasse por um rapaz em estado terminal. Agora estou de alta em casa. E assim foi. Resumindo, valorize todos os momentos de cura que o Criador te deu e use estes momentos para animar os que estão fracos na fé. Jesus, a vida venceu a morte em mim, mais uma vez, e quer vencer a morte em você também. Antes, quero desejar 7 vezes mais sobre você tudo o que desejou para mim, em nome de Jesus. Um bom, perfeito e agradável dia. Eu cantarei da bondade de Deus.